Estou aqui em São Paulo, num escritório do Porto Digital, onde pretendo conversar um pouco com o Guilherme Calheiros, que é diretor de inovação do Porto Digital, e o Chico Saboia, que é um dos criadores do Porto e de várias outras iniciativas. Eu acho que ele tem uma trajetória que se combina, para não dizer se mistura, com um pouco da trajetória da inovação no Brasil. Bom dia a vocês, obrigado por receberem o Startup aqui. Primeira pergunta, o que vocês estão fazendo em São Paulo e não estão no Recife? O que trouxe vocês aqui hoje, essa semana? É uma vida mambembe, né? Você tocar um empreendimento como o Porto Digital, um empreendimento que tem hoje cerca de 250 empresas, mais de 7 mil pessoas trabalhando, fundamentalmente com software e economia criativa, e onde uma parcela substancial dos negócios dessas empresas se encontra fora do estado de Pernambuco. O faturamento dessas empresas é um pouco superior de R$1 bilhão, 2/3 dos quais vêm de fora de Pernambuco, sendo que mais ou menos 25% aqui da região sudeste, São Paulo principalmente. Então, a natureza das nossas atividades nos obriga a ficar em contato permanente com os eixos mais dinâmicos da economia do nosso país, seja para divulgação, veiculação das nossas ações, seja para contatos de negócios, seja para conexões com apoiadores institucionais, como BNDES, como FINEP, BNDES, FINEP no Rio de Janeiro, com ministérios em Brasília, e com parceiros aqui em São Paulo, inclusive privados, como o Grupo Gereissati Participações e também o Instituto Talento, que são nossos apoiadores na aceleradora do Porto Digital. Então, por essas e outras razões, e são tantas, né, a gente vive aqui na estrada. Metade do nosso tempo é realmente trabalhando fora do estado de Pernambuco. Ok, não consegui descobrir nada pontual sobre essa semana, mas espero que, se tiver uma novidade aí, eu espero ficar sabendo, né? Ok. Para divulgar. Eu acho que duas questões interessantes já surgiram aqui, que são tantas empresas participantes lá no Porto, todos, obviamente, desenvolvendo suas tecnologias e também se esforçando para fazer negócios, mas vocês também saem a campo como vendedores, inclusive, dessas empresas. Muitos dos negócios que são criados lá têm natureza B2B, é venda corporativa mesmo, e não venda para um consumidor final. Isso é uma tendência, ou é de propósito, ou acabou acontecendo assim? Acontece de tudo lá, né? Como primeiro, uma quantidade muito grande de empresas, depois o porte das empresas e a visão de negócio de cada uma. A gente tem desde empresas muito pequenas, 89% das nossas empresas são micro pequenas, que é dentro do perfil médio das empresas brasileiras, que em torno de 92% são micro pequenas. Então, Vocês chamam elas de startup? Não, startups a gente é uma palavra muito em voga ultimamente. A gente reserva essa palavra para designar as empresas que estão incubadas ou as que recentemente foram graduadas. Então a gente se refere realmente às empresas jovens que tenham passado por algum programa de incubação como startups. O que tem embarcado no Porto Digital no curto período e que participa dos nossos programas de suporte a essas novas empresas. Não sendo incubação, mas sejam as capacitações e as ações que tem suporte do polo. Aqui mesmo você tem duas startups trabalhando aqui no escritório do Porto Digital. A Silicon Beef, que é uma empresa de design de chips, e a Brava, que é uma empresa que desenvolve aplicativos para suporte a portador de deficiência auditiva. Os caras estão em São Paulo. Que é uma manifestação clara, por exemplo, do tipo de suporte que a gente dá a essas empresas. Agora, tem uma questão importante, Diego, que é o limite entre a nossa atuação e a atuação das empresas propriamente. O nosso papel é fundamentalmente criar uma ambiência, criar um environment que seja suficientemente robusto para atrair empresas de fora que queiram se instalar no Recife, ou em algum lugar, pensem em Porto Digital. E nesse quesito, a maioria das empresas que estão lá foram criadas lá na região ou migraram Não, a aqui maior de São parte Paulo? criadas lá, certamente. A maior
parte criadas lá. O segundo objetivo, o primeiro é criar o objetivo é criar sempre uma ambiência que, depois eu posso falar mais, que torne aquele espaço do território do Recife, chamado Porto Digital, o bairro do Recife Antigo, no qual o Porto Digital está, capaz de atrair empresas, capaz de gerar novas empresas através do nosso programa de incubação e aceleração e capaz de fortalecer a capacidade competitiva das empresas que estão instaladas lá. Sejam criadas lá no Porto Digital, por uma ação direta das nossas incubadoras, sejam que tenham migrado para lá, vindas de fora do Recife ou de outras áreas da cidade do Recife, porque também tem essa migração. As empresas, muitas delas, saem de outras áreas da cidade do Recife e vão para o Porto Digital para se beneficiarem do que é aquele environment. Então, bom, sendo esse o nosso papel, criar essa ambiência, nós chegamos até o limite em que a ação comercial passa a ser uma ação exclusiva das empresas. A gente não tem, porque esse é um entendimento nosso filosófico, nenhuma participação na atividade de promoção comercial das empresas, e sim do ambiente. A gente fortalece mais e mais o ambiente Porto Digital, o Parque Tecnológico Porto Digital, que quanto mais melhora a sua imagem, mais se torna um ativo mais relevante para as empresas. Então, participarem do Porto Digital é um atributo de valor das empresas no seu esforço de marketing, no seu esforço de promoção comercial, de captura de novos clientes, etc. Então, a gente entende que contribui bastante para as empresas de diversas maneiras, mas uma delas, nessa questão dos negócios, da implementação dos negócios, quanto mais a gente melhora a qualidade e a percepção de valor associada à imagem do Porto. Então, a gente realmente, por exemplo, aí é um pequeno reparo, a gente não tem uma ação comercial direta de suporte às empresas. Se formos demandados por elas, como somos várias vezes, para acompanhá-los em alguma prospecção, para dar algum depoimento, para reforçar alguma iniciativa deles, claro que fazemos e esse é o nosso papel, mas a gente realmente para aí. O limite da nossa atuação é onde começa a ação comercial das empresas. E as empresas tendem a demandar de vocês, olha, eu sei que você conhece o diretor da empresa X, você me apresenta? Sim, eles pedem isso? Sim. Okay. O segundo ponto que eu falei que tinha observado já na primeira fala, você tocou de novo agora na questão de aceleração. O Porto já tem quantos anos agora de atividade? 12 anos. 12 anos. E desde o início ele foi bastante ligado ao ambiente de academia também, de pesquisa. Sim ou não? Sim, em partes iguais, digamos assim. O Porto Digital é rigorosamente, Diego, uma expressão do conceito da tríplice hélice. Se a gente considera que realmente o Porto considerou isso na sua largada e mais na sua estratégia de gestão. O Porto Digital é uma operação concertada lá atrás e que se mantém até hoje na gestão do cotidiano da empresa entre esses três atores, entre a esfera privada, o setor produtivo, entre a academia e entre o governo. Apesar de ter sido iniciativa de governo, e o Porto Digital é uma política pública, desde o início, por uma conjunção, sempre por conta de relações afetivas, relações pessoais que naquele contexto da nossa cidade juntavam pessoas que, sendo algumas da academia, outras do mercado e outras do governo, antes de serem o que eram naquela ocasião, eram amigas, eram pessoas que compartilhavam preocupações, opiniões, etc. E assim foi na largada. O diagnóstico de que o Recife viveu um momento muito ruim, a nossa economia muito decadente, porque ela era presa a uma base industrial sucroalcooleira antiquada. Não suportamos o tranco dos anos 90, depois de todo o processo de reestruturação econômica global. Isso se acentua a partir dos anos 90. As economias periféricas sofrem muito, a periferia da periferia sofre mais ainda. E ficamos, então, o nosso estado, a nossa cidade, num processo muito doloroso de decadência. E era o tempo da sociedade da informação, era a explosão da internet, era a explosão da tecnologia de informação como sendo um drive da nova economia. Quem quisesse conectar com o futuro, ou se ligava às atividades baseadas em conhecimento e intensivas em inovação, ou ficaria de fora do jogo. E o Recife, paradoxalmente, apesar de viver um momento, naquela ocasião, o estado de Pernambuco, um momento declinante,
tem um legado cultural, tem uma base científica, tem uma base universitária extremamente poderosa e tem uma capacidade de mercado também, nessa área, em especial de tecnologia de informação. Então, percebendo toda essa história... Que foi estimulado. Claro, ao longo... Foi direcionado. Nos anos 70, os dois grandes players globais de informática eram a IBM e Boros, e as sedes regionais de ambas eram no Recife, região Norte-Nordeste. Isso criou, inclusive, uma cultura de mercado, antes mesmo de criar uma cultura acadêmica, porque você não tinha curso superior de informática no Recife no começo dos anos 70, somente no final. As primeiras turmas de bacharéis em ciência da computação, em tecnologia de informação, foram nos anos 80. Mas já nos anos 70 você tinha pessoas que, trabalhando para a IBM e para a Boros, foram spin-offadas, digamos assim, e criou-se então uma malha de pequenas empresas que forneciam para os clientes menor porte, que eram também atendidos pela IBM, que era muito grande, e que pessoas que amadureceram e, a partir da sua própria experiência profissional e sua expectativa também profissional, resolveram empreender. Então a gente teve uma ação empreendedora na área de tecnologia de informação nos anos 70. Nos anos 80, quando você tem, digamos assim, a desova das primeiras turmas de graduandos, com uma formação acadêmica de excelência, porque o Centro de Informática lá da Universidade Federal de Pernambuco é de excelência, nível 6 na CAPES, é um dos grandes centros aqui na América Latina. Então, mais e mais você foi povoando o mercado de profissionais, de pessoas com qualificação acadêmica, mas de baixa experiência profissional. Mas aí elas se juntam com aquelas que vinham dos anos 70, uma meia geração, digamos, um lag de 10 anos apenas, mas se juntam, então, esses dois universos, e os dois perfis, e se cria, então, uma massa crítica muito poderosa, que fez, nos anos 80, do Recife, um dos pilares do desenvolvimento de softwares complexos, inclusive, em especial para o setor financeiro, em todo o Brasil. O nível de sofisticação tecnológica dos dispositivos que foram criados lá nos anos 80, os bancos do Estado, sejam públicos ou privados, era muito elevado. E então, essa é um pouco da gênese. E quando essa coisa se desarticula nos anos 90, sobrava a memória, sobrava essa energia, essa coisa, mas faltava alguém ou um projeto que reconectasse, que a gente evitasse aquilo que estava acontecendo muito fortemente, que era uma migração, um brain drain terrível. No começo dos anos 90, as turmas de mestrado em especial e doutorado eram contratadas todas, ou praticamente todas, antes mesmo que se formassem, para trabalhar fora de Pernambuco. Que é um paradoxo, né? Uma região, uma economia pobre, formando recursos de excelência para economias ricas. Muita gente saiu direto para a Microsoft. Um dia desse alguém nos falou que cerca de 15% dos brasileiros que trabalham em Redmond são de Pernambuco. A gente nem sabe se é verdade, mas alguém dentro da Microsoft. Seja 15% ou um número próximo disso, Pernambuco é 2% e que da população brasileira. Se você fizer uma regra de 3 simples, qualquer coisa de Pernambuco seja mais do que 2,5%, você se ligue, porque passa a ser algo realmente destacado. Acima da média. Então, assim, falando, essa coisa do equilíbrio entre academia, governo e esfera privada, foi isso que se deu. Então, nos começos dos anos 90, muita discussão por o que fazer e depois como fazer. Criou-se primeiro o CESA, em 95 para 96, como uma estratégia de reter os melhores da universidade. E depois do CESA, o Porto Digital, como uma forma de dar escala àquelas ideias de que, sim, é possível fazer alguma coisa lá no Recife, a partir dessa experiência, desse legado, a partir desse talento que tem, dessa capacidade. E aí, sim, não tem uma predominância de esfera privada, pública ou academia, há uma interação. Em alguns momentos prevalece um componente acadêmico, em outros momentos prevalece um componente de mercado. Aliás, uma predominância sempre um pouco maior do componente de mercado, que é uma característica da opção que foi feita lá atrás de, ao invés de criar um parque na universidade, criar no mercado. Eu acho que tinha uma sacada interessante. Vamos tentar sair do ambiente da universidade. Ele é tão relevante, mas ao mesmo tempo ele é tão ensimesmado que dificilmente, dentro da universidade, não é impossível, claro, mas o entendimento é de que dificilmente você tem uma capacidade de gerar
dentro da universidade, a partir da universidade, por ela mesma, coisas significantes para a sociedade do ponto de vista prático. Vocês estão falando de inovação tecnológica na ponta, dadas as características mesmo da universidade. Então, sair da universidade era uma forma de até reconhecer a sua importância, mas se livrar do peso que ela tem por alguns aspectos, que é negativo. Então, essa foi a decisão. Vamos fazer o desenvolvimento de um ambiente de inovação longe da universidade, porém integrado com a universidade. Tanto é que o César, uma vez criado, o Porto Digital, o César moveu-se para o território do Porto Digital. O César é uma operação engendrada pelo Departamento de Informática, na ocasião pelo Centro de Informática da Universidade Federal, para uma espécie do braço do mercado, na ocasião, do Centro de Informática, e que cresceu, ganhou mais autonomia e mudou-se para o Porto Digital. Ou seja, a conexão do Porto Digital com o ambiente acadêmico passa necessariamente pelo CEDA, que é uma concentração de cientistas, pesquisadores e talentos focados na inovação, com a forte base acadêmica. Muitos dos diretores e gestores do CESA são professores, doutores titulares, são PhDs do Centro de Informática. E é importante destacar que a escolha do espaço fora da universidade se deu no bairro de Recife, né, justamente pelo valor simbólico que o bairro tem para a cidade e para Pernambuco, né, que representou o apogeu da cidade do Recife na exportação do açúcar, e naquele momento representar também a decadência que a economia está se passando, a degradação do bairro histórico, dos casarios, né, e a própria degradação tem a oportunidade de se ter espaço ocioso onde as empresas de tecnologia poderiam ocupar. Então, a própria atividade econômica gerada pelo polo permite que a gente devolva para a cidade do Recife aquele patrimônio histórico da cidade do Recife e nos vincula diretamente a Recife, em ter o Porto Digital lá, né, por ter resgatado o valor que é o bairro do Recife para a cidade, né, e devolver isso para a população. E essa ideia também favoreceu ou facilitou que isso se tornasse uma política pública mesmo também. Sim, parece um argumento bastante convincente. É o seguinte, como o Chico colocou, então, essas pessoas que em algum momento, naquele momento estavam na academia, no governo e representando as empresas, né, sabiam que precisava ser criado uma política pública de desenvolvimento e fortalecimento do setor. Essa política pública, que já nasceu como um parque tecnológico, como um polo de tecnologia que viesse a fortalecer o setor de ciência da computação e de desenvolvimento de software. Então, identificou-se a necessidade de uma política de algo a ser feito para fortalecer o setor e chegou-se ao consenso que a melhor ação para se gerar esse suporte seria a estruturação de um parque tecnológico no bairro do Recife, com o suporte desses 3 conjuntos de instituições. A escolha isso foi um momento importante do Porto, a escolha do lugar, porque todo o parque tecnológico ele enfrenta um grande desafio e por essa razão nós não temos tantos, que é a questão fundiária e a questão imobiliária. Uma das razões pelas quais a maior parte dos parques tecnológicos ficam em lugares mais ermos, lugares mais distantes, portanto se conectam menos com a cidade, portanto se tornam menos essenciais à cidade, é o fato de que eles demandam grandes extensões de área e grandes investimentos imobiliários, e isso é tão mais caro quanto mais se aproxima das zonas centrais da cidade, né? Então, ao mesmo tempo, se você joga um parque tecnológico lá para muito longe, é chato, você não atrai empresa, porque a distância é um impedimento, o isolamento, a solidão, esse tipo de atividade se fortalece muito nos links cotidianos, no dar de ombros. Então, no nosso caso foi uma sacada muito interessante, essa sacada de Cláudio Marinho, que era o cara que na ocasião era secretário de Ciência e Tecnologia, que dizia, puxa, a gente já, além dos aspectos que o Guilherme falou, da carga simbólica que tem para a cidade, o nosso bairro do Recife Antigo, né, como eu falo, foi ali que o Recife nasceu, viu seu apogeu e sua decadência, é uma área completamente estruturada, Diego. É uma área estruturada, com toda a infra, água, com luz, com calçadas, com ruas, com prédios, com tudo, uma área completamente estruturada, de muito baixo custo. Então, o Porto Digital não enfrentou, na sua largada, o problema que a maior parte dos parques tecnológicos enfrentam, e em todo lugar do mundo, o parque tecnológico é quase sempre, e antes de tudo, uma operação imobiliária.
dada a importância que isso tem, não no nosso caso, porque a gente bypassou esse obstáculo ao decidir implantar o conceito do sistema local de inovação na modalidade parque tecnológica, numa área urbana já estruturada. Corríamos o risco, obviamente, de por ser um parque urbano aberto, não termos aquele nível de controle, de governança tão estrita, condominial dos parques que são fechados. Os parques, na sua maioria, são condominiais, como um prédio. Uhum. Então, claro, se por um lado você criar o conceito de parque urbano aberto não é uma coisa tão usual, tão comum, embora exista, o Digital não é o único, né, o pioneiro. Vocês se inspiraram em algum que já existia mais O característico? Barcelona foi uma referência para... O Barcelona Projeto sempre, Arroba 22 sempre é uma referência, né, para as coisas que mexem com a cidade. Eles têm uma tradição muito forte em urbanismo, são muito inovadores nisso. E então, e aí foi uma grande sacada. Esse momento foi decisivo. Eu acredito que se o Porto Digital não estivesse no Recife Antigo, nós nunca teríamos tido os apoios que tivemos, porque seríamos vistos como concorrentes de outros setores, mas diferentemente dos demais, que todos querem apoio do governo, querem apoio da universidade, etc. Mas poucos retornam para a cidade tanto. Então, a ideia de se instalar nessa região da cidade, eu acho que cativou a cidade. Cativou no primeiro momento as lideranças políticas, os deputados que tiveram que aprovar uma lei para criar o Porto Digital, para transferir fundos para o Porto Digital, os executivos que tiveram que apostar nisso, e os atores, os empresários, enfim, todo mundo guarda um pouco de uma carga cívica, digamos assim. Então, o Porto Digital tem um quê de empreendedorismo cívico. Hoje, para você ter ideia, hoje tem mais de 50 mil metros quadrados de imóveis históricos restaurados pela ação direta do Porto Digital. O Porto Digital entendendo isso aí, não a governança do Porto Digital apenas, mas em especial as empresas. As empresas que estão lá, que adquirem imóveis e que precisam requalificá-los para estruturar seu negócio. Portanto, aqui é um patrimônio da cidade, um prédio secular tombado, embora possa no cartório pertencer a você, mas ele pertence à cidade, ele está no imaginário da cidade, a cidade se reconhece ali. Uhum. Então, quando E as empresas recebem incentivo para isso? Recebem incentivo, mas os incentivos, eu vou te falar, os incentivos são suficientes, ou talvez nem sejam suficientes, para equilibrar o jogo. Porque você sabe que é muito, o jogo financeiro, a conta financeira, sabe que é muito mais barato você construir uma coisa nova a partir do zero do que você restaurar um imóvel antigo. Por mais que ele esteja lá estruturado, bonitão lá, você, não, aparentemente precisa somente uma mão de cal, coisa alguma. Você quando entra, primeiro o custo de transação, que o empresário algum está disposto a pagar, porque o Brasil impõe um custo de transação tão grande ao empreendedor que já desestimula na largada, que é de você lidar com as instâncias de patrimônio. Não é fácil você fazer um projeto de adequação de um imóvel que está lá caído, derrubado, para uma atividade contemporânea que requer regras, inclusive legais. Não é só do conforto, do você querer do seu padrão estético, do seu padrão funcional. Acessibilidade é um problema. Como é que diabo eu vou fazer um elevador acessível ou um corredor de tal largura numa construção que tem 200 anos? Então, desde estas questões que são legais, as primeiras questões são da sua visão pessoal, do seu padrão estético, funcional, até as questões legais, é difícil lidar com o território antigo. Então, esses incentivos que são dados, eles sequer zeram o jogo quando você compara a possibilidade de fazer igual investimento para ter um prédio, a sua imagem e semelhança fora do bairro do Recife, fora de uma zona antiga. Mas isso não invalidou a tese do estabelecimento do Porto lá. Absolutamente. Essa componente cívica que eu falava, ela é pouco percebida por algumas pessoas, mas cada um tem, o cidadão, seja privado, empresário, acadêmico, gestor público, cada um tem. A possibilidade de a consciência que os empresários têm de estarem ali contribuindo, não apenas para a estruturação de um polo econômico moderno, vigoroso, capaz de gerar, como tem gerado, por estar mais de 7 mil empregos qualificados, mas você está contribuindo para a cidade. Então, quando você vai comparar 15 anos como era aquele bairro e hoje, você tem uma satisfação muito grande. E outros atores estão lá dentro, não é somente o Porto Digital, tem muita gente
o que faz a gente pensar sobre um número de aproximadamente 400 parques tecnológicos no Brasil, incluindo incubadoras tecnológicas ligadas à academia? Não, no Brasil Lembrando. você tem 400 incubadoras. E tem em projeto também. Esses 400 projeto não é nem cerca em de 100. operação. Você tem em operação e em projeto cerca de 100 parques tecnológicos no Brasil. Mais 400 incubadoras. Isso. E Mas por Também que- em projeto e em operação. Né? Esse é o número geral que a Amprotec trabalha. Ok, o que significa que ainda está se tentando abrir mais parques e abrir mais incubadoras Sim, também. sim. Mas, se você olhar uma tendência tanto internacional, nos Estados Unidos especialmente, e também no Brasil, com o programa agora do Ministério Startup Brasil, que credenciou 9 aceleradoras. Se você olhar Venture Capital, você vê um grande envolvimento deles com aceleradoras e não diretamente com incubadoras e com parques. E quando você fala que agora o Porto, além da sua incubadora, também funciona como aceleradora, e tem essa relação de ter sido criado já dentro da cidade, ou seja, dentro do mercado, o que a gente consegue entender disso, assim? Que as aceleradoras estão mais famosas e aparentemente movimentando um maior número de investimentos e atraindo também mais investimentos de venture capital e estão mais na moda do que parques e incubadoras. Como é isso para vocês? Como vocês veem isso? Essa questão de as aceleradoras dizerem que nossa função é diferente das incubadoras porque a gente pega produtos e leva para o mercado, a gente acelera a comercialização, enquanto uma incubadora pega uma pesquisa e tenta transformar em um produto. Seriam como etapas subsequentes ou dá para pular essa etapa se for software, mas no caso de vocês desenham placas também, circuitos, chips? Aqui atrás. Está cuidando de fazer isso. Não, olha só, são O que você debateu? O que passa na sua mente quando vê essa tendência, aceleradora? Coisas distintas e que se completam. E às vezes nem são tão distintas. O conceito de aceleradora para alguns é um intensivão de incubação. Já vi esse conceito. É um conceito simpático. Você pode imaginar que, num certo contexto, uma aceleradora faz em 3, 4 meses aquilo que a incubadora gostaria de fazer em 2 anos. Os tempos são mais lentos e os propósitos são distintos. Os tempos são distintos e os propósitos são distintos. Enquanto a incubadora se estrutura para prover infraestrutura e serviços qualificados de consultoria, de mentoring, de assessoria cotidiana, de suporte tecnológico para que as empresas, uma vez criadas, possam ampliar a sua capacidade de sobrevivência no mercado, e aí realmente você pega as estatísticas, a mortalidade das empresas incubadas, uma vez graduadas, é cerca de 1/3 da mortalidade geral das empresas no país. Então, as incubadoras cumprem o seu papel nesse sentido, ou seja, retornando, as incubadoras venham da universidade os projetos, ou venham de empresas que estejam querendo empreender coisas novas, não importa de onde venham os projetos incubados. A incubadora quer realmente qualificar o empreendedor e qualificar o seu negócio para irem para o mercado mais estruturado, para evitar essa mortalidade, que é um custo social terrível. Isso gera 2 anos, leva um tempo que vai de 1 ano e meio a 3, mais ou menos. Por outro lado, elas pecam, as incubadoras tradicionais, porque em muitos casos as janelas de oportunidade são mais curtas. Em especial nos setores onde a inovação se dá de maneira muito acelerada, as oportunidades se abrem e se fecham, que nem um obturador de uma máquina de fotografia. Então, você tem uma janela de oportunidade e você muito rapidamente tem que enfrentá-la, senão sua ideia e seu produto perdem um timing. Então, as incubadoras não trabalham nessa perspectiva da velocidade. Então surgem as aceleradoras. As aceleradoras têm um papel de, como o próprio nome já carrega o conceito, né? A filosofia da aceleradora está no nome.
uma boa ideia, um bom projeto, não uma ideia apenas difusa, mas uma ideia que já tem um grau qualquer de implementação, numa prova de conceito, ou num protótipo, ou mesmo um produto que esteja, varia de acordo com a aceleradora, mas, ok, muito rapidamente vamos acelerar este cara para que ele possa desenvolver um argumento, uma visão empreendedora mais sofisticada, menos difusa, menos confusa, mais definida, mais focada, e por conseguinte que ele possa dialogar com o cara que ele está atrás, que é o financiador. E vamos trabalhar o produto dele para que ele possa também, de maneira muito rápida, estar setado para uma demanda concreta de mercado. Uma coisa difusa. Então, a objetividade e o foco de uma aceleradora não estão presentes na incubadora. A incubadora, nesse sentido, tem uma vantagem porque tem mais tempo para você maturar as coisas, mas por vezes o tempo é o problema e esse mais tempo justamente aniquila. A aceleradora é um intensivão. Portanto, assim, eu não criaria um antagonismo entre aceleradores e incubadores. O seu projeto pode passar por uma incubadora, claro, e por uma aceleradora. No nosso caso, eu falo já qual é o modelo que a gente ainda está desenvolvendo lá no Porto, é por aí. A coisa nasce na universidade, via de regra, ou nas empresas, passaria também, em tese, pelas incubadoras e vão para as aceleradoras. A aceleradora faz uma coisa que a incubadora não faz. A incubadora se contenta em dizer, puxa, ao final de alguns anos, eu preparei esse cara e o projeto dele, a empresa, esse conjunto de pessoas, produtos, estratégias, modelos, vão para o mercado e estão melhores do que estavam 3 anos. Sobrevivem quando vão ao mercado. Né? Agora, tem um problema que as incubadoras não endereçam. O problema da conexão com aquele bicho fundamental que é o venture, que é o capitalista, é o cara que investe, é o cara que é dono da grana. As incubadoras não têm essa cultura de conexão com o mundo do funding. As aceleradoras é que ganharam esse espaço. Então, a conexão entre o empreendedor e um universo investidor que é fundamental para você irrigar os negócios, para que eles possam escalar na velocidade necessária, porque eu posso me convencer que eu dou uma boa prova através de um protótipo qualquer, e você bota uma grana modesta, 40 mil, 50, 200 mil, coisa desse tipo, mas eu muito rapidamente, seguindo inclusive a sua carga de pressão, suas orientações, eu evoluo e você acredita que aquilo realmente escalou em pouco tempo para um estágio em que você se sente mais confiante em aportar mais grana, então você já aumenta a margem de aporte, faz um segundo round, enfim, coisas desse tipo. As empresas por aí vão melhor. Nas incubadoras elas não têm esse approach. Então são focos um pouco complementares, a depender do perfil de uma e de outra. Uma incubadora mais agressiva e uma aceleradora mais moderada, mais conservadora se aproximam, e esse arco se distingue melhor quando você tem incubadoras mais tradicionais e aceleradores extremamente agressivos. Aí você percebe melhor a diferença que há. No meio, há uma zona de convergência. E como é no Porto? E de qualquer maneira, no nosso caso, a gente acredita que com o nosso projeto de criar uma ambiência, criar um environment que seja propício ao fomento dos negócios inovadores em tecnologia de informação e economia criativa, para nós são plugins de um parque tecnológico. Um bom parque tecnológico para a gente tem que ter infraestrutura imobiliária, tem que ter serviços, tem que ter laboratórios, centros de pesquisa, tem que ter incubadoras, tem que ter aceleradoras, tem que ter laboratórios de teste. Quanto mais equipamentos dessa natureza você tiver em um parque tecnológico, mais ele aumenta a sua essencialidade, mais ele se torna mais relevante para as empresas, porque você está aqui, sai do seu escritório, atravessa a rua, você tem um laboratório de teste de software. Você vai na outra esquina da rua, você tem uma incubadora que muitas vezes, no nosso caso, é uma incubadora que desenvolve projetos que estão associados a problemas reais. Portanto, no nosso caso. É um crivo para entrar lá. Nós temos 2 incubadoras. Uma incubadora de software e uma incubadora de economia criativa. Nós temos hoje, nas 2 incubadoras, 25 vagas.
2/3 das vagas para TI e 1/3 das vagas para economia criativa. O nosso propósito é a cada 18 meses, o nosso ciclo de incubação dura 18 meses, para ambas as incubadoras, uma e outra. O nosso propósito é gerar a cada 18 meses 25 novas empresas. Então, nesse sentido, Diego, o Porto Digital também se converteu mais recentemente com essas 2 incubadoras, é uma operação recente, porque a única incubadora que a gente tinha no Porto Digital era do César. A incubadora funciona mais no conceito de uma pré-incubadora, né? E a gente não tinha uma operação direta, e criamos então essas 2 incubadoras. Então, a gente, a partir dessas 2 incubadoras, se transforma também numa fábrica de criação de novos empreendimentos. Imagina que a cada 18 meses você tem 25 novas empresas na rua, geradas dentro do Porto Digital. Isso atende a 2 objetivos: de fomentar a cena mesmo de produção, de criação, e de remoçar o perfil do Porto. Porque se você quiser saber o que está para trás, por que há 4 anos a gente pensou, disse, cara, vamos ter que enfrentar essa questão de incubadora que a gente muito confortavelmente deixou sempre nas costas do César, que tem outras coisas para fazer. O César é um instituto de inovação que também se propõe a fomentar novos negócios, mas não é o negócio principal. Porque a gente percebeu, Diego, que as nossas empresas estavam envelhecendo. A média de idade das nossas empresas há 4 anos, um pouco mais, era 10,4 anos. E por que as empresas estavam envelhecendo? Porque, primeiro, o Porto Digital foi criado, no primeiro momento, pela atração de empresas que já existiam, que é a primeira geração de empreendedores do Porto Digital. São as empresas que já existiam em outras áreas da cidade que migraram para lá. Depois, você tem uma segunda geração de empresas, que são aquelas que foram criadas depois que o Porto Digital foi criado, mas não por uma ação direta do Porto Digital, e sim pela oportunidade que elas viram de, olha, eu saí da universidade, então eu pedi para sair do meu antigo emprego porque eu quero empreender na área de informática, vou para o Porto Digital. Então, isso é um contingente razoável de empresas que nós temos que foram criadas depois do Porto e se instalaram no Porto. Nasceram no Porto, mas não por uma ação do Porto. Okay. A característica comum a esses 2 grupos é que, uma vez no Porto, as chances de sobrevida crescem, porque o ambiente foi preparado para isso, né? Esse ambiente do Porto Digital, ele oferece condições para as empresas especiais. Você está testemunhando aqui agora, nesse momento, o que é isso? Um escritório a serviço das empresas do Porto Digital aqui na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, num edifício charmoso, bacana, super bem estruturado. Então, essas vantagens que você tem por estar no Porto Digital, por pertencer ao Porto Digital, fazem das empresas entre mais competitivos. Então, não é comum as empresas morrerem no Porto Digital. A gente não gosta nem de falar sobre isso, porque a gente muitas vezes acredita que além de poder ser meio cabotinho, mas às vezes a gente acha que a gente não conhece suficientemente o Porto quando diz que raramente uma empresa do Porto Digital fecha suas atividades. Porque a gente conta numa palma da mão, são muito poucas as empresas. Por que eu estou dizendo isso? Com a ponta de preocupação. Claro que o fracassar não tem nenhum problema, ao contrário, você tem um grande aprendizado, e é normal, faz parte. O erro de cálculo faz parte, o risco faz parte. Não dá para dizer, não, aqui ninguém fale. Fale sim, mas é tão pouco. E é pouco porque as condições são muito propícias. E acontece de as empresas optarem por aí elas não vão estarem envelhecendo mais também no Porto. Muito pouco. Pouquíssimo. Também a gente até recentemente não tem nem registro de empresas. Era muito pouco. Empresa que uma vez lá disse, não gostei, vou embora. Neste último ano, acontece um fenômeno que eu falo já, que é do esgotamento imobiliário do Porto Digital. E isso está fazendo com que algumas empresas não estejam hoje, no momento, encontrando espaço suficiente para expandir as suas atividades ou espaço adequado para, com as suas possibilidades financeiras, lá ficarem. Eu falo já sobre isso. Então, este ano, pela primeira vez, a gente experimentou um movimento de algumas empresas dizer, cara, eu vou ter que sair daqui porque aqui ficou pequeno, ou aqui ficou caro, etc. Mas voltando, o fato de então a Porto Digital ter sido formado por uma primeira geração de empreendedores que já estavam no ramo e por uma segunda de que criaram seus negócios no Porto Digital,
e uma vez lá, dificilmente elas falem. Isso fez com que a média fosse lá para cima. O que é um fator de preocupação, porque se a gente lida com um ambiente de inovação é sem preconceito, né? Posso falar porque eu sou a entidade mais velha do Porto Digital, sou eu. Então, inovação é assunto de jovens. Né? Quanto mais o destemor, a ousadia, essa coisa é característica da juventude, das empresas, juventude de pessoas jovens e de empresas jovens. Quanto menos compromisso você tem, quanto menos backlog você tiver, mais você fica solto. Eu costumo dizer que o pior patrão de uma empresa é o fluxo de caixa. O pior patrão. Uma empresa que se deixa governar pelo fluxo de caixa, ela está ferrada, ela não inova, ela é tímida, ela é conservadora. Ao mesmo tempo, não dá para descuidar do fluxo de caixa. Uma empresa que fica desatenta, ela fecha no outro dia, ela quebra na emenda. Então, administrar esse conflito entre o que é um ente essencial, que você tem que andar com ele debaixo do braço, que é o seu fluxo de caixa, e ao mesmo tempo não deixar que ele lhe governe, que ele paute as suas decisões futuras, que ele torne você uma figura inibida, uma figura tímida, uma figura de baixa ousadia, que não quer correr risco, você não. Então, para mitigar os riscos que são essenciais. É aquela frase do time que está ganhando não se mexe, né? Se está me dando um faturamento, então para que eu vou arriscar em outra área? Às vezes você nem percebe, você leva a bola nas costas e nem... O mercado mudou. O mercado mudou, sua tecnologia está velha. Então a gente quis remoçar. outra coisa e você não conseguiu perceber isso porque você estava contando com aquela fatura e não teve tempo de ousar. A gente quis remoçar. Essa foi a grande razão pela qual a gente resolveu endereçar essa questão mais fortemente. Então, se estruturou um programa de incubação. Para quê? Para a gente criar a empresa nova e com isso rebaixar. Nossa meta é rebaixar de 10 para 7 anos e meio, que é um tempo legal e a gente tem conseguido. Porque se a cada 1 ano e meio eu boto 25 novas empresas no mercado, entendeu? Então, rapidamente, a gente quer chegar em 2015, ou seja, daqui a 3 anos, a gente chega à meta que a gente queria, de 7 e 8 anos. A gente já vem tendo evidências. A gente, esse ano, nós graduamos 10 empresas. Enfim, assim vai, a cada 18 meses vamos graduar essa quantidade. Então, com isso, a gente remoça a idade média das empresas, mantém aquela gana da inovação, do destemor, que é fundamental. Porque é isso. Me ficou uma questão ainda. Ok, ficou claro o propósito e o que ocasionou a criação do programa de incubação e, pelo que a gente debateu aqui, dá para entender que a criação de um programa de aceleração foi devido a uma necessidade maior de interação com o Venture Capital. Sim. O que tem por trás disso é que antes as empresas que estavam incubando ou incubadas não estavam obtendo muito financiamento. E agora a questão é ser um plugin que não esteja naquela zona convergente muito próxima da incubação, mas que ele seja agressivo na busca de investimento. Exatamente. Você como muda é que tá indo? o enfoque final, né? Então, a aceleração, como o Chico falou, ele estrutura, ele prepara um curto período de tempo para colocar à frente do empreendedor. Não que no processo de incubação não haja interação com o empreendedor. Então, a gente sempre procura, no próprio processo de incubação do nosso empreendimento, até na entrada, metade das pessoas que estão avaliando os projetos que vão entrar na incubadora são investidores, sejam locais, ou sejam de fora do Estado. Então, esse já tem uma visão não só de acadêmico, não só da área técnica, mas de investidores que estão olhando aqueles projetos e, uma vez analisado, acompanhar o seu desenvolvimento. Então, a gente tem sempre, pelo próprio perfil do Porto Digital, como um grande ponto de articulação do parque com a academia, com o governo, com o mercado, e aí o mercado dos investidores. A gente sempre tem esse braço também dos investidores virem conhecer o que está sendo gerado de novo, de a gente colocar essas pessoas que estão no processo de incubação de frente com esses empresários. Às vezes esse processo ele ocorre, mas não é o processo focal, em que você se prepara para ter aquele momento em que você vai fazer sua defesa do processo final, como tem um processo de aceleração. Não existe uma dicotomia, não, está na incubadora, você não tem, está isolado do investidor. Não, esse processo ele se dá, mas não como foco final. Alguns dos empreendedores que participaram já, de alguma forma, no Porto, tornaram-se também investidores.
e, além disso, outras pessoas do município, da região, do estado, sim, tornaram-se investidores? Sim, o fundador do Posto Digital, o mentor do Posto Digital, junto com o Cláudio Marinho, o Posto Digital tem CPF de origem. Dois caras estiveram à frente disso, chamados Silvio Meira e Cláudio Marinho. Silvio Meira é um professor da universidade, é um cientista, e Cláudio Marinho é um gestor público, é um policymaker da maior categoria. E esses dois caras, fundamentalmente, eles conceberam isso na largada. Claro, outras pessoas estiveram no entorno, faziam parte do contexto, mas esses foram os dois caras. Você se juntou logo depois? Não, então, eu fazia parte do grupo mais antigo, grupo de discussão, de reflexão sobre essas coisas que eu falei ao início. Mas a criação mesmo é deles. Quem teve a sacada, quem desenhou isso foram essas pessoas. Eu não desenhei o Posto Digital, e outras pessoas que até dizem, também estávamos lá. Tem uns 10 pessoas que estavam na cena, mas toda cena tem aqueles dois que protagonizam, e esses dois são Silvio Meira. Silvio Meira, portanto, que é um cientista, é um professor, pesquisador, hoje é um filósofo, inclusive. Silvio Meira é hoje um investidor. Silvio Meira é a melhor expressão daquilo que a gente pode chamar da nova fase do Porto Digital. Se eu já expliquei por que a gente entrou na área de incubação, e se você já deduziu do porquê a gente entrou na área de aceleração, para completar esse ecossistema, porque a nossa intenção é criar um ecossistema o mais complexo e poderoso possível de fomento ao empreendedorismo inovador, e, portanto, sem incubadora você não vai muito longe, sem laboratório você não vai longe, sem uma boa oferta imobiliária não vai, sem serviço você não vai, sem aceleradora você não vai. Também você não vai longe se você não tiver articulado com o funding. E esse era, Diego, o ponto, eu diria, o ponto frágil do Porto Digital. Claro que a gente faz uma porção de coisas, algumas coisas a gente faz melhor que outras, algumas coisas a gente não faz tão bem, e temos nossas fragilidades em várias coisas, mas nós temos uma lacuna, um ambiente de fomento ao empreendedorismo inovador desarticulado da indústria de funding não tem muitas perspectivas de se destacar. Claro, vai tocando, como a gente vem tocando, e vai bem. Eu falei, 250 empresas não é uma estatística desprezível. A gente teve duas operações... Mas até para não ter uma dependência de funding público também. Claro, isso é fundamental para a gente. Aliás, as empresas não contam com funding público. Né? O fundo público é para a estruturação e manutenção do Porto Digital, enquanto uma política pública de estruturação desse ambiente. E aí eu reivindico que haja sempre recurso público, porque uma política pública tem que ser financiada também e principalmente com recurso público. Não necessariamente só por eles. Municipais e estaduais lá. Municipais, estaduais e federais. Federais também. Mas também isso é recurso privado. O setor privado, sem nenhum preconceito, e nós não temos preconceito algum, ao contrário, é portador também de uma bandeira pública. Já se foi o tempo, isso é um grande equívoco, e aí é só um parênteses, é um grande equívoco de parte de toda uma geração de pessoas, de políticos progressistas, digamos assim, de achar, de fazer uma confusão entre o público e o governamental. Criou-se então uma correspondência direta, eu diria exclusiva. O que é público tem que ser endereçado pelo Estado, em especial por aquele ente do Estado chamado governo, enquanto que a esfera privada foi satanizada como sendo os grandes fariseus. Ao contrário, hoje fica claro para o mundo que certas funções exercidas pelo governo, no modo como elas são exercidas, elas são antipovo, elas não carregam bandeira pública alguma, embora só no nome, porque a prática é tão deletéria, e ao contrário, a entidade privada hoje carrega, e quanto mais o componente da ética nos negócios se incorpora no cotidiano das empresas, mais elas se tornam portadoras de boas causas públicas. Então, o Porto exercita isso, né? O Porto eu acho que as OS, no caso o Porto Digital OS, são uma experiência interessante e promove um pouco a encruzilhada dessas percepções várias. No nosso caso, a nossa aceleradora é claramente uma operação que é de interesse da política pública chamada Porto Digital, que é custeada em larga medida pelo nosso parceiro privado, que é a Gereissat Participações, com a cogestão conosco do Instituto Talento, que é uma empresa aqui de São Paulo, um grupo de consultoria e de investimento também. Então,
É uma aposta clara. O modelo de financiamento das atividades do Porto Digital, por ser uma política pública, é fundamental, predominantemente via fundos públicos, mas a gente também está aberto ao mercado privado, e o mercado privado também enxerga o seu lado público no jogo do mercado. Mas, então eu falava da importância, da razão pela qual você antecipou, da criação da aceleradora, isso é fundamental. Mas falava da nossa lacuna, que é de funding. Nós tentamos no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, 2 operações de funding, dois investidores aqui da região sudeste, e foram operações limitadas, porque foram limitadas a uma empresa, a uma operação, a uma empresa. Não gerou filhos, não gerou uma experiência de aporte privado de capitais de risco. Mais recentemente, de 2, 3 anos, o Porto começa a mudar nesse sentido, ao rodar lá uma operação de funding, que é o Criatec, que é custeada com recursos públicos, BNDES, me parece que é a principal fonte, e também o Inovar Cimente, FINEP e Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste também. Então, está lá o Criatec, tem uma operação local, tem 6 empresas do Porto Digital que são investidas, etc. Bom, isso já deu. E, por último, a criação de uma empresa do Porto Digital, no Porto Digital, chamada IQY, de investimento. Então, nesse momento, eu acho que o Porto Digital entrou na sua maturidade quando a gente roda assim, um disco e gira os 360 graus, a gente vê os vários ângulos de observação de um habitat de inovação, e vê que tem algumas coisas que faltavam, elas vão acontecendo, até que essa lacuna que restava, essa fatia da pizza, quando a gente olha, que estava lá sem preenchimento, ela foi preenchida. Então, hoje o Porto Digital tem, eu diria, inclusive uma certa sofisticação do ponto de vista do funding, que é 3 modelos distintos convivendo. O modelo do funding público, via Criatec, o modelo do funding local, com recursos locais, de empresas investidoras locais sediadas no Porto Digital, e a terceira, da articulação com funding fora do Recife, sediada aqui em São Paulo. Através, no primeiro momento, de recursos, como eu já falei, da Gereissat de Participações, e, num segundo momento, com o que a gente espera, e estamos certos que isso irá ocorrer, com a conexão que, a partir do Instituto Talento do Gereissat de Participações, será feita com o mercado de funding de São Paulo, que é o mercado mais dinâmico, mais qualificado que a gente tem. Então, o Porto Digital hoje, em digamos, 2, 3 anos, o Porto Digital migrou de uma situação onde a gente não tinha absolutamente nada, e essa era uma grande lacuna, para uma situação onde a gente começa a ter operações. Hoje você tem 6 mais 6, você tem entre 12 e 15 operações investidas no Porto Digital por esses fundos. Inclusive pela IQY também. IQY tem 6, tem 7, 8 empresas. Eu não estou seguro exatamente, mas parece que são 8 projetos investidos. Né? Então, nem todos são do Porto Digital, porque alguns não estão no Porto Digital e nem são de tecnologia de informação, mas a maioria sim. De maneira que hoje você tem um espectro de estruturas e serviços que tornam o Porto Digital, eu diria, um ambiente, nesse sentido, talvez um dos mais complexos e sofisticados que tem no Brasil de fomento ao empreendedorismo inovador. A questão do empreendedorismo, você fez uma pergunta e a gente respondeu em parte, qual é o nosso modelo? O nosso modelo é alguma coisa que nasce na universidade através de uma disciplina chamada Projetão. Projetão é uma disciplina muito interessante, é mais uma inovação dessas que acontece lá pelo lado do Recife. O pessoal do Centro de Informática, que endereça a questão de empreendedorismo de uma forma peculiar na Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira não é empreendedora, nós não temos uma vocação empreendedora. Na sociedade brasileira, de passagem,
E a universidade é um espelho disso e ao mesmo tempo reforça, porque as lideranças são feitas na universidade e ao final elas saem, passam um curso inteiro sem ouvir a palavra sequer o que é empreendedorismo. Alguns falam de maneira difusa, outros vão para um seminário, alguns poucos cursos têm uma disciplina desconectada chamada empreendedorismo e outros pouquíssimos, raríssimos centros ou departamentos têm um núcleo que aborda a questão do empreendedorismo não só com seminários, mas com disciplinas, com projetos, com conexão com o mercado, etc. O Centro de Informática é um deles. Então, eles criaram, aí a liderança do professor Geber Ramalho e do Cristiano, são os dois caras que estão à frente disso, eles criaram a disciplina Projetão, que é uma disciplina de um semestre que envolve outros departamentos, inclusive da universidade, aberta a alunos de outros departamentos, administração, a comunicação, economia, design. Então, esses cursos são cinco cursos, na verdade, que compartilham essa disciplina. O que gera uma sinergia fantástica, porque o grande, você sabe disso, você sabe dessas coisas muito melhor que nós aqui, que você está trabalhando com isso no seu dia a dia. É comum você ter o garotão muito bom na tecnologia, desenvolvendo aquele artefato, mas não tem noções mínimas do que é a organização do negócio. E o pessoal de administração vive falando sobre isso, estudando como organizar uma empresa, como montar uma empresa, como gerir uma empresa, mas não sabe o quê. De quê? Eu gerir alguma coisa de alguém. Mas o quê? Eu não tenho um produto, eu não tenho... Então, esse merge é fundamental. Introduzir o pessoal de design nesse contexto é fundamental, porque isso é um atributo hoje, os dias de hoje, diferentemente de outros tempos, a componente design não só incorpora um valor percebido, um elemento de customização, de singularidade, mas como de ergonomia, de usabilidade, de promoção de novas experiências que são absolutamente percebidas hoje como atributos de valor. Então se cria, desde essa disciplina Projetão, um ambiente onde os estudantes desenvolvem ideia durante uma disciplina, com a supervisão do professor, desenvolvem, e o final do projetão é um projeto. E esses projetos, via de regra, têm sido os campeões na nossa incubadora, né? Exato. Nos projetos aprovados. Quando a gente lança então a chamada para vagas nas nossas incubadoras, a maior parte dos projetos vencedores vem de lá. Então, essa é a principal fonte. A outra fonte são empreendedores que por alguma razão, independentemente da universidade, querem abrir seus negócios, enfim. Então, nascendo na universidade ou no mercado, elas têm a possibilidade, de irem para as incubadoras do Porto Digital ou do César, ou simplesmente ficarem no ambiente do Porto Digital sem necessariamente estarem em uma incubadora, como o caso aqui, por exemplo, da Brava, essa empresa que está aqui ao meu lado, que é diferente do caso da outra que está aí atrás. A outra foi incubada no César. Esta não foi incubada propriamente na incubadora, mas nasceu no ambiente do Porto Digital, vive a atmosfera do Porto Digital, se beneficia dos serviços, enfim, de estar no Porto Digital, como por exemplo estar aqui em São Paulo agora, desfrutando desse espaço. Então, são ela pode se plugar nessa fase, nesse contexto, sem ter participado de todos os... Então, vindo da universidade ou vindo do mercado, e aqui é o caso concreto, uma vez da universidade, outra vez do mercado, podem ir para a incubadora ou para o Porto Digital como um todo, que é o caso. Uma foi para a incubadora do Porto, que é no caso do César, a outra ficou simplesmente no ambiente do Porto, para finalmente poderem ir ou não para a aceleradora, se for do seu interesse em captar recursos para tracionar os seus negócios, na velocidade requerida por cada negócio. E se os seus projetos foram consistentes ao ver da comissão que julga os projetos, elas o farão. E quando? Daqui a 6 meses. Tem uma notícia quentíssima. Hoje será decidida, 5 de junho, será decidida a empresa que ganhou a concorrência para fazer a construção da aceleradora. Hoje, as propostas todas chegaram ontem e hoje será anunciado então. E daqui para frente são 6 meses para a aceleradora então começar. Então a notícia boa que a gente dá é que se a gente imagina que você vai ter cerca de 30 dias para o setup da obra, e a gente inicia a obra em julho,
Então vamos a julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então é muito provável que a gente inaugure a nossa aceleradora no começo de 2014. O que significa que antes disso, no meados de setembro, a gente deverá lançar a chamada para que os interessados ofereçam seus projetos. E a vencedora é? E as vencedoras, né? Nós vamos, as vencedoras. É uma incubadora muito bacana, um projeto muito legal, conceitualmente. Foi um trabalho muito bem calçado. Isso foi um trabalho pilotado aí pelo Instituto de Talentos, com o suporte da McKinsey. Tivemos um investimento muito grande. Fomos a Nova York participar de seminários da McKinsey, fomos ao Vale do Silício fazer visitas várias vezes a várias aceleradoras, várias incubadoras, enfim. Ao final construiu-se um modelo da nossa aceleradora, que é chamada Jump Brasil. Uau. Aceleradora Jump Brasil. Então a gente espera começar 2014 com mais este plugin lá na vida do Porto Digital, que é de ter uma aceleradora. E aí vamos ver em que é que isso vai dar. A gente acha que vai dar em coisa boa. E a ideia não é apenas ir rápido como saltar. Você captou, né? O nome já traduz, porque... É um acrônimo, não? Não, Jump, não. É uma palavra gostosa e que carrega o espírito de uma aceleradora como gênero e da nossa como espécie. Não é podia ser fast, mas ela é jump. Entendeu? Bom, agradeço aqui por toda a discussão que teve aqui, a apresentação mais uma vez do perfil do Porto e das novidades. É um prazer conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção e aguardamos a definição de como vão ser os próximos passos aí, então, da Jump. Cara, um abraço. Valeu, obrigadão. Obrigadão a vocês. Estão às ordens sempre. Às ordens.